Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. É o nosso momento de comunhão, de sintonização, de mentalização no bem. Muito bom que a gente esteja se entregando a essa prática, porque a sintonia é a grande tarefa de cada um. Buscar antes o reino dos céus, que tudo mais nos será acrescentado, se diz no cristianismo, no evangelho. Mas outras disciplinas, como o Zen Budismo, apontam também isso, que para cada momento há uma atitude harmônica, há uma atitude perfeita, de que cabe a cada um de nós essa sintonia, essa integração com o momento, com as energias, com o outro, para que a melhor atitude, a melhor ação, os melhores sentimentos e pensamentos fluam de nós da maneira mais correta, da maneira mais perfeita. É uma comunhão de diferentes influências dizendo a mesma coisa e por isso exatamente merecem muito o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa reflexão a respeito disso. Um dos grandes desafios para essa percepção, para essa abertura para o momento, é isso que nós chamamos de inimigos. Há, sem dúvida, fatos que não nos agradam na vida, há, sem dúvida, pessoas que não nos agradam e que estabelecem conosco uma relação doentia, uma relação agressiva. E nós precisamos de uma nova atitude perante essas situações, das pessoas e dos fatos que nós consideramos adversos, porque nós, com a visão atual, nós nos temos amarrado, nós nos temos acorrentado a situações, nos temos destinado a repetir. É muito comum que as pessoas mudem de emprego, mas continuem tendo os mesmos problemas com chefia, com colegas. Que as pessoas mudem de marido ou de esposa, mas os casamentos continuem complicados e às vezes nos mesmos campos. Isso acontece até com as coletividades, como no Brasil, por exemplo, em que nós mudamos de governantes e o país continua muito complicado. Por que a gente muda e a vida não muda? Vocês nunca se perguntaram isso? Certamente a resposta começa pela constatação de que nem a origem dos nossos problemas, nem a origem das nossas soluções é principalmente exterior. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Mesmo quando curava as pessoas, ele falava que a nossa fé é que nos tinha salvo. O mundo interior determina, é a raiz, é a base dos nossos problemas e também das nossas soluções. Olhar os nossos problemas, olhar as pessoas que são complicadas nas nossas vidas, de um ponto de vista maior, de um ponto de vista da eternidade, do espírito, é o que nos favorece uma mudança de postura urgente, absolutamente urgente.
Os romances espíritas são típicos ao apresentar primeiro uma situação onde uma pessoa aparece como vítima da ação de outra. Nós naturalmente nos identificamos com ela, mas logo nos é apresentada uma encarnação anterior, onde essa que é vítima agora foi algoz, foi inimiga, gerou o mal naquela que hoje é o agressor. Fazendo com que a gente pense, reveja as nossas posições. Quem será que é o mal? Quem será que é o bom? Os relatos, os romances, os livros comuns, eles são muito maniqueístas, mostrando pessoas más e pessoas boas. Mas o romance espírita tem essa contribuição. Com ele, nós percebemos que nós todos desenvolvemos momentos, ações desarmônicas e outros momentos mais harmonizados. Que isso é da natureza humana, que ninguém é completamente mal nem completamente bom. Não é? Essa expansão de ponto de vista é fundamental. O entendimento das vidas sucessivas e da lei de ação e reação são fantásticos. E não apenas os romances espíritas. Há um tempo atrás, o livro O Segredo, que deu ensejo ao filme do mesmo nome, com o mesmo título, nos disse que nós atraímos as pessoas, atraímos as situações, atraímos os temas que são mais urgentes, que são mais necessários à nossa emancipação, à nossa evolução, ao nosso aprendizado, à nossa cura. Nada acontece por acaso, as diferentes filosofias já disseram. Muito pelo contrário, tudo no projeto pedagógico de Deus é didático, tudo no projeto terapêutico de Deus é remédio. Então, ao invés de brigar com as pessoas, ao invés de brigar com as situações, especialmente com os inimigos, essa visão nos estimula a mudarmos. Pensemos, por exemplo, no que nos diz Madre Teresa de Calcutá, que fala que a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, mas sim entre nós e Deus. Que o importante não é nós levarmos vantagem ou obtermos uma vitória, como nós tanto pensamos, uma exaltação de nós e uma diminuição dos outros, no trabalho, no trânsito, na economia, nos negócios, nas relações afetivas, nas relações familiares, nas relações conjugais. O mais importante é nós estarmos bem com a nossa consciência, o que condiz completamente com o mandamento maior, a diretriz das nossas vidas, trazida por Jesus, que fala que o nosso primeiro compromisso é com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sendo o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Abre-se um outro leque, um outro ângulo, uma outra maneira de ver o mundo e de ver os nossos problemas e os nossos inimigos. Nós que, com a visão comum, com a visão instintiva de atacar quem nos ataca, todos os bichos fazem isso, nós temos nos aprisionado em grupos de grupos karma que ficam reencarnando vida após vida, alternando-se na posição de algoz e vítima,
em círculos de vinganças mútuas que nos fazem congelar, paralisar no mesmo estágio infeliz. Ao invés disso, nós precisamos de uma nova visão. Precisamos dar um passo adiante, dar um olhar mais amplo que propicie uma atitude mais madura por todos nós. Chega de atacar quem me atacou num emaranhado de tristeza, de mágoas, culpas. Chega de doença, chega de karma, de gerar cargas energéticas negativas. Ao contrário, nós precisamos nos limpar as nossas relações, especialmente com aqueles que nos querem mal, especialmente com aqueles que nos fazem mal. Porque, sob o ponto de vista maior, nós temos a certeza de que a essas pessoas que nos fizerem mal, que nós fizermos mal, que não formos capazes de perdoar, de compreender, de voltar o mal com o bem, nós nos reencontraremos. Nós teremos que voltar. Nós teremos que repetir como o aluno repete. O aluno que não aprende repete a lição. E se o nosso aprendizado principal vem através dessas inimizades que retornam de outras vidas, claro que não conseguindo aprender o que elas nos trazem, nós iremos repetir as próprias relações, os próprios conflitos, a própria infelicidade. Por quanto tempo, meus amigos? Por quanto tempo continuaremos assim presos? Por quanto tempo nós decidirmos? Porque mesmo que o outro não esteja maduro para aprender, para perdoar, para compreender, se nós estivermos, nós seremos aqueles que se limpam, aqueles que se libertam, aqueles que perdoam. E para além disso, o convite que é feito hoje. Para além de perdoar, para além de nos limpar da mágoa, precisamos querer o bem, fazer o bem àqueles que nos prejudicaram, àqueles com os quais nós nutrimos relações desarmônicas. Agradecer o bem que acontece aos outros, promover o bem a caminho do desafio maior proposto por Jesus, que é amar os nossos inimigos. Como poderemos amar os nossos inimigos com mágoa no coração, desejando o mal? Precisamos avançar no perdão, na compreensão, na gratidão pelas coisas boas que lhe acontecerem, até que nós realmente possamos nos libertar das correntes, das amarras, das cadeias que nós mesmos nos colocamos e colocamos também na alma dos outros pelo estímulo do ódio, da mágoa, da culpa. Chega disso. Vocês não acham? Não está no momento da gente realmente se libertar? Ou vocês querem jogar as dívidas para frente como um devedor irresponsável? Quem quiser, na próxima vida, trazer para perto de si seus inimigos, suas antipatias, as pessoas mais desagradáveis, você tem uma receita clara. Continue revidando, continue se vingando, ataque quem lhe fez mal, acuse, guerreie. É receita certa de na próxima vida você continuar tendo ao seu lado as piores pessoas. Só que essa, é claro, é uma decisão absurda,
Só há sentido em perdoar. Perdoar não é uma questão das grandes almas, é uma questão das almas inteligentes, das almas que realmente querem evoluir, que não querem continuar afundando, atolados no ódio, na inimizade, na mágoa, na culpa. Você já alcançou, já conquistou esse querer forte, sincero, vigoroso? Porque é preciso, para nos libertarmos, é preciso um querer lúcido e vigoroso. Para a lucidez, recomendamos o estudo da lei de causa e efeito. Leia e estude o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não necessariamente para se filiar ao Espiritismo, mas para expandir a sua visão, para se propor a uma libertação, aquele ângulo de visão que tanto favorece o entendimento, a aceitação, a compreensão e o perdão. Hoje, para além disso tudo, nós somos chamados a praticar o que Jesus nos propôs. Responder o mal com o bem. Porque responder o mal com o mal, todos fazem. Até os animais fazem. Mas, se queremos honrar a posição de seguidores de Jesus, temos que seguir a sua orientação. Se ainda não nos é possível amar os nossos inimigos, adquiramos o compromisso de pagar o mal com o bem. Pois essa é a orientação clara, explícita, direta, dada por Jesus para a nossa libertação. Vamos então ao item 48 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28 tem por título Coletânea de Preces Espíritas e o item 48 tem como título Ação de Graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Num rápido prefácio, Kardec fala assim: não desejar o mal aos inimigos é não ser caridoso senão pela metade. A verdadeira caridade quer que lhe desejemos o bem, quer que lhe façamos o bem e que estejamos felizes com o bem que alcança a esses inimigos. Só assim ficaremos livres, limpos, abertos a sairmos da repetição da mágoa e da culpa, para finalmente vivermos a gratidão, o perdão, a compreensão. Qual dos dois caminhos você escolhe para você? A decisão é sempre nossa. Vamos ver a prece. Meu Deus, em vossa justiça, entendestes dever alegrar o coração do meu inimigo. Eu agradeço por ele. Malgrado o mal que me fez, ou que procura me fazer, se dele se aproveitasse para me humilhar, eu aceitaria como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos, que me protegeis, não permitais que eu conceba nisso nenhum pesar. Desviai de mim a inveja e o ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que, cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo as suas obras. É absurdo um pensamento tão recorrente nas pessoas que é falar assim a respeito do perdão. Eu perdoo e vai ficar por isso mesmo?
e a pessoa não vai assumir as consequências, não vai se responsabilizar pelo dano causado? Meus amigos, é tão óbvio quanto necessário nós nos conscientizarmos. Nós não somos os juízes do mundo. É muito pesado se colocar nessa posição de polícia, promotor, juiz e carcereiro do mundo. Nós angariamos para nós mesmos a mais pesada posição, a mais desarmonizada e desarmonizante posição. Deixemos o julgamento para ser feito com a única dimensão, a única individualidade que conhece pensamentos, sentimentos e palavras e ações de todas as pessoas dessa vida e de todas as outras vidas. O julgamento não é apenas um absurdo moral, um absurdo espiritual. Julgar bem é uma impossibilidade técnica para a gente. Porque não pode julgar bem quem não conhece nada, quem não sabe dos fatos, quem não ouve ninguém. E de verdade, de verdade, de verdade, só quem conhece todos os fatos, quem nos ouve e aos outros em profundidade, é apenas Deus. Abandonemos essa loucura de sermos polícia, promotor, juiz e carcereiro do mundo. Nós nos aprisionamos nisso. Nós precisamos nos libertar disso. Você está pronto para parar de julgar? Para avançar na compreensão com o estudo da lei, das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito? De compreender como a lei de atração faz você trazer para si o mal que você propõe para o outro, a vingança que você propõe para o outro? Será que nós estamos prontos para a nova fase da vida que a Terra está propondo, que a Terra está convidando e que nós não alcançaremos senão através do perdão e da compreensão? Pense com você mesmo. Não há regeneração planetária sem a autorregeneração, ou pelo menos ela não vai acontecer para você. Aquele que estiver na Terra, que vai se transformar em regeneração, mas que ele não estiver aberto para a autorregeneração, será levado, conduzido a planetas mais primitivos. Pois bem, essa autorregeneração jamais poderá ocorrer sem o perdão e a compreensão. Sem o desejar o bem para aquele que nos deseja o mal. Sem fazer o bem para aquele que nos faz o mal. A caminho de finalmente um dia amarmos os nossos inimigos. Não certamente pela inimizade que nos vota, não certamente pelo mal que nos tenta fazer, mas por enxergarmos para além das cascas, para além do ego, para além das mágoas e das culpas que eles têm e que nós também temos, enxergarmos que eles são filhos de Deus, destinados ao amor perfeito, tanto quanto nós mesmos. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Liberte-se das piores presenças, liberte-se das sombras e dos sombrios. Senão, só haverá como caminho para você, nas próximas vidas, manter-se, claro, junto das sombras e dos sombrios. Porque Deus nunca desiste de nós e sempre vai trazer novamente a lição que nós não aprendemos. Grande abraço, compartilhe, expanda, transforme-se, regenere-se. Até a próxima.